Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? Finalmente chegou o momento que nós, WoWzeiros, nerdolas do WoW, tanto esperamos. E não tô falando do drop do item bis depois de farmar 500 vezes o mesmo boss, porque esse eu já perdi a esperança. Tô falando do anúncio de uma nova expansão do World of Warcraft. E na Gamescom tivemos o anúncio de Midnight, a segunda parte da saga da Alma do Mundo, que é a nova expansão que vai vir do World of Warcraft, inclusive já com data, cara, que vai ser no dia 30 de junho de 2026. E nesse vídeo eu quero analisar para vocês todas as novidades que foram trazidas pra gente. E esse vídeo vai ser separado em 3 partes. A primeira eu vou falar sobre a cinemática, fazer uma análise da cinemática, do trailer revelado pra gente na Gamescom. A segunda parte eu vou fazer uma análise da preview da gameplay, passar tudo que a gente já sabe, e no finalzinho do vídeo vou dar minha opinião do que eu achei sobre tudo isso, aquela parte polêmica e gostosa em que eu falo sinceramente com vocês o que eu achei de tudo isso. Não se esquece, cara, deixa like no vídeo, comenta, se inscreve aqui no canal que você me ajuda demais. Dentro da Gamescom foi trazido pra gente o trailer da nova expansão Midnight. E esse trailer, quando eu tava lá fazendo live, vi que dividiu opiniões, mas eu já vou adiantar pra vocês que eu gostei pra caramba, cara, eu realmente gostei. Porque tem algumas coisas que eu já vou elaborar com vocês, mas o contexto, você entra já numa batalha, o que já coloca uma diferença bem grande com relação ao trailer de apresentação de War Within, em que você tem uma batalha, uma luta entre o Void e a Luz, ou melhor, entre o Void e os Blood Elfos, os Elfos Sangrentos, acontecendo ali em Lua Prata, na Nascente do Sol, que para quem não sabe, Nascente do Sol é uma fonte de energia arcane de luz para os Elfos Sangrentos, que já chegou a ser corrompido, mas graças a Naru conseguiu ser reestabelecido seu poder, e ele é sagrado e mantido ali pelos Elfos Sangrentos. E nessa apresentação tem uma vilã principal, que é a Xal'atac, que é apresentada pra gente como uma grande antagonista, lutando contra os protagonistas Lothemar, que é o rei dos Elfos Sangrentos, e Liadrin, que é a matriarca dos Paladinos Sangrentos, os Blood Knights, que tem uma importância muito grande com a luz, por serem paladinos, claro, mas também a Liadrin, ela tem ali uma história de descrença, quando a Nascente do Sol foi corrompida, e depois um reestabelecimento da crença através da restauração da Nascente do Sol. Então existe na personagem da Liadrin uma grande referência com a luz ali. E o que é colocado pra gente é que o Lothemar é um cara mais cético, que tá pensando na batalha, em guerrear, enquanto que a Liadrin, ela tá querendo pedir para a luz fazer ali as suas orações para que consiga vencer esse conflito, que na cabeça dela é um conflito muito difícil se não tiver a ajuda da luz. E ela de fato está certa, como a cinemática vai mostrar para a gente. Graficamente a gente percebe uma grande diferença nessa cinemática para as outras do World of Warcraft recente, inclusive de War Within, e muita gente não gostou. Eu gostei pra caramba, cara, porque pra mim o gráfico dessa cinemática lembra muito as cinemáticas clássicas do World of Warcraft. Claro, com os gráficos atuais, com a qualidade gráfica atual, mas a maneira com que os personagens são representados lembra pra mim aquela Blizzard antiga lá da cinemática do Vanilla, inclusive. Inclusive tem cena de combate que pra mim lembrou bastante as cenas ali do Vanilla. E também um pouquinho de Diablo ali, então parece que voltou para um WoW mais sério, mais sólido ali, que é uma coisa que eu espero muito, que eu critico bastante da lore hoje em dia do WoW, como às vezes ela é superficial, José o Iluminado, enfim, aqui você tem uma seriedade que já é mostrada no próprio gráfico da cinemática e eu curti. Parece um WoW mais maduro, cara, maduro é a palavra. E também existe um contraste gigantesco ali com a cinemática de War Within, que é justamente que em War Within a gente tinha uma cinemática mais introspectiva, mais pensativa aí do Enduin conversando com o Thrall. Aqui não, aqui já é porradaria, o que, cara, remete de fato ao que geralmente são as cinemáticas de apresentação do World of Warcraft, até nos seus piores momentos, como Shadowlands e BFA. BFA você pode criticar o quanto for a expansão, mas a cinemática de apresentação é talvez a melhor que já existiu na história do World of Warcraft. Ela é épica e me lembrou bastante essa cinemática pela ação e pelo contraste que lá tinha entre Anduin, a luz, e a Sylvanas, a escuridão, e aqui tem a Xal'atac e a Liadrin e Lothemar, enfim, que representam a luz. E cara,
No final de tudo, eu adoro o caminho que a história tá indo. Essa questão de briga entre o Void e a Luz, mas o mais importante, não me parece que é uma luta do bem e do mal. Até porque você vê que o Lothar é meio resistente, ele quer combater e a Liadrin vai lá rezar. E tem alguma coisa, tem alguma barganha ali com a Luz que no final das contas vai se mostrar muito mais complexo do que uma simples luta do bem e do mal. E pra mim essa perspectiva desse caminho que tá tomando a história, tem tanta coisa que pode acontecer com a Aléria, com o Turarion, com o Arator, com um monte de gente ali que pode deixar a história do WoW muito mais complexa e interessante. Então esse caminho é excelente e me deixa extremamente curioso, como há muito tempo eu não ficava para uma lore do World of Warcraft. Eu quero saber demais o que vai acontecer com essa história. Claro, o ápice dessa cinemática, toda a cinemática do WoW tem aquela mudança de trilha sonora que é o ápice. No caso de Shadowlands, quebrar ali o capacete do Lich King para abrir o véu, em BFA quando o Enden tenta virar o curso da batalha, enfim. E aqui a gente tem o ápice quando a Luz escuta as preces da Liadrin e no momento em que o Lothar está sendo derrotado, o exército da Luz, que a gente não sabe o que é isso, aparece, a música muda e não tem como não se arrepiar, cara. Eu fiquei todo arrepiadinho, cara. Aí, caralho. Sunwell will not fall. Not while we draw breath. E aí fica a dúvida, o que é esse Exército da Luz? Eu confesso que pra mim seria muito pica, mas muito foda se nessa cinemática, nesse momento, aparecessem Daenerys e a Irel ali, inclusive, vindo ajudar, porque já me deixaria ali que tem algo de errado nisso aí. Mas não é isso que apareceu. A primeira coisa que eu pensei que era o Exército da Luz, que pra mim é a possibilidade mais foda. Tomara que seja o Exército da Luz. Só que o Exército da Luz, você pensaria mais em Daenerys ali, encarnando e lutando, e parece mais figuras humanas, embora sejam armaduras, então é difícil dizer, mas parece mais humano. Aí fica a dúvida, o que são esse exército que aparece ali? Será que são os paladinos do Punho de Ferro? Será que são os Arates? Será que somos nós, heróis de Azeroth? Acho que essa é a possibilidade menor. Não sei, eu queria muito que fosse o Exército da Luz, porque a repercussão disso é muito foda. Faltou só a Irel ali, que ia ser a cerejinha do bolo. E a Xal'atá também tá excelente nesse trailer. Eu tenho certeza que ela vai servir para uma boa vilã. E fica muito claro nessa cinemática e em outras coisas que eu vou falar ao longo desse vídeo, que claramente existe ali um conflito Void e Luz, que tá muito bem representado. E tem uma hora que, quando a Luz chega, que tem um realce de amarelo na Xal'atá, muito bem feito, muito foda. Parabéns, eu hypei sim. Sei que nem todo mundo concorda comigo, mas eu fiquei hypado pra um caramba com essa cinemática. Agora eu quero falar com vocês sobre o preview da gameplay dessa nova expansão de Midnight. Não foi revelado na Gamescom, mas sim foi lançado nas mídias oficiais do World of Warcraft. E ali, cara, essas revelações elas são bem pé no chão. Muita gente eu vi ali comentando que ficou frustrado porque esperava mais, e eu até entendo a pessoa que, eu queria uma classe nova e tudo mais. Faz parte, só que eu meio que esperava que seria assim, questão de classe, porque eles já tinham feito uma pesquisa que meio que dava a entender que só viria em The Last Titan uma nova classe, que eu acho que vai ser o Bardo, então eu já esperaria que não vinha nada aqui, então pra mim foi dentro daquilo que eu esperava, bem legal. Mas vamos falar o que veio então. Primeiro foi revelado as 4 novas zonas que vai ter para você explorar, e traz uma surpresa muito legal aí, nem para todo mundo uma surpresa, mas que uma das novas zonas, que talvez vai ser a nossa capital, nosso hub central, é Lua Prata e, no caso, a Floresta do Canto Eterno, que vai ser totalmente retrabalhada, e as previews que estavam lá estavam incríveis. Uma das áreas mais nostálgicas e marcantes do World of Warcraft é a Floresta do Canto Eterno, é a arquitetura dos Elfos Sangrentos, e retrazer isso é muito clássico, é muito foda. Vamos poder finalmente voar em Lua Prata. E será que vai ser uma facção, vai ser uma capital neutra agora? Vai ser só da Horda? Como é que eles vão trabalhar isso?
nós também vamos voltar para Zulaman para conhecer um pouquinho mais sobre a história dos Trolls Amanes e como eles estão ressurgindo, rivais históricos dos Elfos Sangrentos. Então, numa expansão tão focada em Elfos Sangrentos, nessa luta, tinha que estar os Trolls Amanes, e é bom que vai ter uma outra raça se destacando nessa expansão, que são os Trolls, fora daquele centrismo de orcs e humanos. A gente vai ter Elfos e Trolls ali no destaque. Nós vamos ter Arandar, que vai ser a terra dos Arandirs, que vai ser uma nova raça jogável, que eu já vou chegar ali. E nós vamos ter a última área, que é Tempestade do Caos, que é como se fosse um bunker da Xal'atá. Fico curioso para saber como é que vai ser integrado essas 4 novas zonas, se vai estar tudo ali perto do norte, ali do Reinos do Leste, se vai ser zonas separadas, como é que vai funcionar isso, a integração disso dentro da gameplay do jogo. Mas saber que vai ter Zulaman e Floresta do Canto Eterno, pô, hype vai lá em cima de novo. Como eu falei, tem uma nova raça aliada que vai ser dos Aranirs, e aqui eu vou ser sincero, assim como eu caguei pros Terranos, eu meio que cago pros Aranirs também. Achei que foi um negócio bem abandonado ali em Warframe. Não me importo muito, acho eles esteticamente mais interessantes que o Terranos, mas aqui não me pega muito não. Eles vão poder ser druida, o que é legal, porque tem nova forma de druida, tudo mais. Vai ter caçador, mago, monge, sacerdote, ladino, xamã, bruxo e guerreiro. E eles vão ser de uma facção neutra, você vai poder escolher entre ser Horda ou Aliança, como é os Pandas, por exemplo. Além disso, nós vamos ter uma nova especialização para o DH, o Devorador, que vai ser um DPS mid-range, ali parecido com o que é, por exemplo, o Draktyr, que vai ter skills mais de melee e outras skills mais de distância, com golpes em círculo e golpes em cone, entre outras coisas. Com o detalhe de que, com isso, os Void Elfos, os Elfos Caóticos, vão poder ser DH, o que é uma coisa legal também. Tem um sistema que eles chamaram de Prey, presa, que é muito difícil falar sobre isso nesse momento, mas o que deu a entender é que vai ser um novo tipo de conteúdo mundial, conteúdo do solo, em que você vai ter que caçar num joguinho de gato e rato, inimigos que depois podem te caçar também, e vai ter modos de desafio, modo normal, difícil, pesadelo. Esse é o tipo de coisa, cara, que não dá pra dizer nada agora. Eu lembro que quando eu falei sobre Delve, imersões, lá no vídeo de anúncio de Warframe, um monte de gente no chat comentava: ah, Torghast 2.0, Torghast, mais uma Torghast. E no final das contas, convenhamos, imersão e Outfriend, né, são as duas grandes qualidades de Warframe. Imersão se mostrou extremamente positiva para o jogo, assim como Dragoaria também. Então esse sistema entra como Dragoaria em imersão. Temos que ver antes de falar. Pode ser um grande de um meme, um grande de uma ilha, expedição insular, né, de BFA, ou pode ser um sistema revolucionário para o game, como foi imersão. Então temos que aguardar para ver, tomara que eles mandem bem nessa. Teremos 8 novas masmorras, 11 novas imersões, 3, e aqui uma coisa que é nova, uma novidade. Novidade não, porque já teve isso em outras expansões, mas fazia tempo que não era assim. Nós vamos ter 3 raids na primeira temporada, que vai ter um total de 9 chefes, sendo que uma das raids vai ter 6, outra vai ter 1 e outra vai ter 2. Então os chefes vão ser divididos em várias raids, que vai ser Torre do Caos, que vai ter 6 chefes, Fendonírica, que vai ter 1 chefe, e Marcha de Qualdanas, que vai ser ali na Nascente do Sol, deve ser a mais interessante de todas, que vai ser 2 chefes. Foi anunciado também atualizações no leveling, embora não muito detalhado, vai ter novidades, segundo eles falam, vai ter uma forma simplificada de você upar, focada em personagens importantes e histórias épicas, e um retrabalho no Rincão do Exílio e no leveling de Dragonflight. Vai ter um novo campo de batalha para quem curte PVP, de 40 contra 40 jogadores. Fazia tempo que não vi um campo de batalha tão grande assim novo, que vai ter uma mecânica de estilo cabo de guerra. Também não vou me aprofundar muito aqui, mas vamos ter o sistema de moradia que a gente já vem falando há muito tempo, com o sistema de vizinhança, que você pode ter a vizinhança da tua guilda, vizinhança pública, vai poder construir o exterior da tua casa com um jardim, vai poder construir o interior do jeito que você quiser. Enfim, housing chega também pra gente. E um último detalhezinho que vale a pena eu falar, que é muito importante, vai ter uma mudança com relação ao sistema de transmog também em Midnight. Isso foi anunciado, você não vai gastar mais gold, porque agora
transmog não vai ser do equipamento, mas do slot. Então vamos supor que você está lá fazendo upando teu equipamento, você pegou um drop novo para upar teu level, colocou, viram aquele, atrapalha teu mog, vira aquela coisa feia. Não mais, porque agora o teu mog vai ser através de slots, você vai equipar, mas vai continuar com a mesma aparência que você definia ali, vai salvar muito gold da galera. Isso também é uma novidade que foi anunciada. E foi liberado também pra gente a pré-venda já da nova expansão, que vai ter em 3 tiers basicamente. O básico, que vai ser custar meros R$ 219,90, que vai te dar acesso à nova expansão Midnight, um boost do level 80, 500 tenders para o seu posto comercial e acesso antecipado à house. Se você comprar a edição heróica, que é o meio do termo ali, você vai pagar R$ 299,90 e você vai ter tudo isso que eu já falei, só que vai ganhar 1000 tenders além de 500, uma montaria da luz e um transmog da luz ali. Se você comprar a edição épica, que é a mais cara de R$ 339,90, você vai ter, além de tudo isso que eu já falei, 2.000 tenders, uma versão do transmog de Void, da montaria de Void, 2 petzinhos da luz e do Void também, 30 dias de game time, acesso antecipado de 3 dias antes de todo mundo que vai jogar o jogo, e vai ter acesso também ao beta e decorações especiais da casa, que envolve fontes de jardim da luz e do caos, e alguns retratos de alguns personagens que já deixam de dizer que eles vão ser importantes, como a Léria, o Turarion, a Xal'atá e o Arator. E olha que legal que tá o portrait do Arator, ele deve ter uma mudança ali gráfica que ficou bem legal com esse cabelo ali que colocaram nele. E agora, bora falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre isso. Galera, primeira coisa, o fato de ter sido anunciado na Gamescom, eu acho que isso é importante ser falado porque tem algumas questões aí. Um lado positivo disso é que fura um pouco a bolha, né? Porque o mundo inteiro, todo mundo que gosta de outros jogos está vendo ali e vê o anúncio do World of Warcraft. E isso é interessante. Mas por outro lado, nós que estamos acostumados com a BlizzCon, de ter um painel em que os jogos são da Blizzard, geralmente o WoW recebe um grande destaque, aí você tem painéis com devs falando sobre diversas coisas. E aqui muda um pouquinho, né? Você teve apresentadores que não ligam muito para o World of Warcraft, que anunciaram um trailer e você viu o trailer e depois teve que ver no site da Blizzard as informações. E eu acho isso, principalmente para nós que estamos acostumados de uma maneira diferente, meio broxa, meio... isso não importa para o jogo na real, mas... E comercialmente talvez seja até melhor para o jogo que fure a bolha, mas para nós que estávamos acostumados com a BlizzCon, com aquele anúncio, com um monte de dev falando, é meio frustrante, meio broxante, convenhamos, né? O que é só um detalhe, porque não interfere na qualidade. Como eu falei para vocês, eu adorei a cinemática, achei que a cinemática é de boa qualidade sim. É a mais épica que já surgiu no World of Warcraft? Não, mas eu acho que tá longe de ser ruim também. Inclusive para mim tá entre as boas, entre aquelas de grande qualidade. E eu acho que tem coisas para você se empolgar. Primeiro, que eu acho que o rumo que a história vai é uma chance deles colocarem uma certa seriedade na história e uma complexidade maior e sair dessa superficialidade que vem sendo a história desde Dragonflight, diríamos assim. A Shadowlands é horrível, mas enfim, em Dragonflight tudo muito superficial e em War Within também. Então eu acho que é uma chance de aprofundar para uma lore pesada, uma lore foda. Luz e Void, com relações interpessoais da Léria e do Turarion, coisa foda pode sair daí se eles souberem manusear. E eu acho, cara, que o War Within é um motivo de esperança, porque, pô, cara, vamos ser sinceros, quanto o War Within evoluiu da Season 1 para Season 3. A Season 1 eu sou muito crítico à Season de War Within, vocês sabem disso, eu fiz vários vídeos sendo bem crítico. Eu acho que a 2 melhorou muito, eu acho que essa 3 tá muito melhor. E eu acho que esse é um aprendizado, porque eles vão fazer essa saga de uma maneira parecida, os patches. Eu acho que isso foi um aprendizado para eles já começarem muito bom a questão de temporada e da gameplay de Midnight, o que pra mim me deixa muito esperançoso de ser uma expansão muito interessante. Então, tô empolgado, tô hypado, o trailer me hypou, a gameplay me hypou, tô louco pra Housing, cara. Housing é uma coisa que eu sonho em jogo há muito tempo, então, pra mim, cara, tudo ótimo, estou na hype pra jogar o joguinho e eu fiquei muito feliz com o anúncio. Talvez porque eu sou um ouzeiro viciado, né, cara? Pode falar aí que eu tô passando pano, mas eu curti. Vamos ver, talvez não seja, talvez seja. Agora só o tempo vai dizer. E é isso, galera, tamo junto. Valeu por assistir esse vídeo até aqui. Se puder, não esquece do like, de comentar no vídeo. Isso me ajuda demais. Valeu. E bora esperar Midnight.